Muito, muito! Boa noite, ouvintes do Junta Médica desta segunda-feira, 28 de agosto, uma noite fria. Agora, neste momento, 13 graus em Porto Alegre. E amanhã, tio Júlio vai estar nas arquibancadas do Beira-Rio com frio. Olha, vou dizer que dá uma preguiça. Mas eu e a dona Sandra vamos estar nas arquibancadas do Beira-Rio amanhã. Melhor estar lá do que estar secando na TV. O Junta Médica desta segunda-feira. Tive que trocar, atrasou um pouquinho, alguns segundos. O tio Ju está um pouquinho atrapalhado porque deu problema no computador na última hora e tive que trocar de equipamento. O Junta Médica, que tem o oferecimento, o apoio da Hertz Farmacêutica, fazer com amor para viver melhor. Com o Sicredi, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Cremers, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, orgulho de ser médico. E Prefeitura de Porto Alegre. Quem vive em Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e da sua agência, da sua gente. Prefeitura de Porto Alegre, a gente vive, a gente cuida. Nesta segunda-feira, 28 de agosto, o tema é cirurgia plástica facial. O nosso rosto é o principal elemento de nosso corpo a expressar a nossa identidade, traduzir a nossa identidade. É aquilo que nos referencia visualmente como únicos no mundo. Doenças, acidentes e a chegada dos anos podem alterar o nosso rosto, com reflexos diretos sobre a nossa autoestima. Vamos nessa noite saber os principais procedimentos estéticos e reparadores disponíveis através da cirurgia plástica e que podem nos ajudar nos nossos confrontos diários com o nosso espelho. Tem uma poeminha do Mário Quintana que eu gosto demais. Seguido, eu cito ele. Quem é esse homem? Quem é esse velho que todos os dias eu contemplo no espelho e cada vez mais parecido com o meu pai? Nós vamos ficando parecido com os nossos pais, né? Mas os anos são bons. Eu gosto de me olhar hoje e saber que tenho 60 anos. Eu não gostaria de me olhar com 60 anos e ter o rosto de 18, 20. Teria alguma coisa errada. Mas também não precisa ter um rosto caído, todo, né, detonado. O tio Júlio tem uma pele boa. Outro dia eu saí para jantar com um casal de amigos e a amiga disse assim: vem cá, tu tá botando botox? Eu, não. Só botox, ó, para dentro, ó. Conosco hoje aqui, 3 especialistas da mais alta categoria para conversar com os nossos ouvintes, especialmente as nossas ouvintes, porque as mulheres, ainda que os homens já estão se abrindo aí para esse universo dos procedimentos estéticos, as mulheres é que são as grandes geradoras de fortuna aí para os nossos médicos. Conosco hoje o Daniel Ribeiro Lopes. Se é Ribeiro, só pode ser bom. Daniel Ribeiro, especialista em cirurgia plástica e estética e reparadora, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, foi formado pela Faculdade de Medicina de Pelotas, a minha grande Pelotas, cidade. Ele comeu o X do Amarelinho e comeu o churrasco do Lobão. Fez residência médica em cirurgia geral no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, cidade da minha querida Sandra, residência médica em cirurgia plástica no Serviço de Cirurgia do Hospital Cristo Redentor e do Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre, o doutor Daniel Ribeiro Lopes. Depois, o doutor Marcelo Collin, cirurgião plástico, especialista em tecnologias aplicadas ao contorno corporal e facial, membro da International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Eu me perdi aqui, eu estou ruim de ler aqui, ó. E da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O doutor Vinícius Anetti, ele é formado em medicina pela URGS, residência médica em otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço pela Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fellow em cirurgia plástica facial, pós-graduado em cirurgia plástica pela Universidade do Rio de Janeiro. Quero dar as boas-vindas, vou começar com o Dr. Vinícius, começar de trás para diante na ordem alfabética.
Boa noite, doutor Vinícius. Qual é o procedimento mais procurado? Qual é a reclamação mais frequente no seu consultório de homens e de mulheres? E qual é o percentual de homens e mulheres que o senhor atende diariamente, doutor? Boa noite. Boa noite, Júlio. Um prazer estar aqui. Boa noite para os colegas e para os ouvintes também. Depende de cada área. Eu acho que por minha especialização em otorrino, acaba vindo muito para mim nariz, né? Então, o procedimento pessoal que eu mais realizo é nariz. Nariz, eu acho que tem uma estatística maior que a plástica de face. Tem mais homem por causa de batida e outras situações, como respirar mal também. Acaba tendo mais percentual que as outras plásticas de face. Mas nariz, por exemplo, eu tenho, acho, 70% de mulheres e uns 30%, 25% de homem, por exemplo. Quanto, 70%? Mulheres ainda são 70%, mais ou menos, para mim. E a rinoplastia, né? Isso, na rino. E nas outras plásticas, eu acho que aí tem que ver com os colegas, com a estatística deles, mas para mim, eu acho que perto de 90% é mulher aí. Então, aliás, as mulheres que movimentam o mundo, né? As mulheres disserem assim, nós não vamos consumir essa semana. Acabou, quebra o mundo, né? O doutor Marcelo Collin, o senhor também, além de cirurgia do rosto, cirurgia facial, o senhor trabalha muito com contorno corporal, cirurgia de mama e tal. De todos 100% de 100 pacientes que chegam ao seu consultório, qual é o percentual de cada um desses procedimentos e o percentual também de público masculino e feminino? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, tanto com os colegas quanto com os ouvintes. Então, reitero, primeiramente o que o Dr. Vinícius falou, a questão de procura de cirurgia facial, realmente a maior parte é por pacientes do sexo feminino, até porque algumas incisões que a gente coloca no rosto, o cabelo mais curto, né, acaba aparecendo um pouco mais e que a mulher com o cabelo mais longo consegue tapar. Mas falando agora de cirurgia de contorno corporal, no Brasil, a cirurgia mamária é uma cirurgia bem realizada, tanto a pacientes mais jovens que fazem a mamoplastia de aumento, que é o de aumento mamário, quanto o lifting das mamas, né? Principalmente pacientes após a gestação ou uma oscilação de peso, que ocorre a queda das mamas, fazem a mastopexia ou lifting mamário. Uma outra cirurgia que é muito realizada e que o Brasil está na vanguarda desse procedimento é o procedimento da lipoaspiração, né? Seja ela de alta ou de média definição, né? O nosso país realmente, assim, tanto por ter uma escola muito boa, que vai desde os tempos do Pitangui, é uma escola que se formou muito, muito forte pela questão técnica, tem uma questão cultural, né? Por ser um país tropical, um país, né, que também tem essa questão cultural, corporal muito forte, acabou que hoje a nossa escola é muito forte e realiza muito, viu? Não só paciente aqui do Brasil, como às vezes vem pacientes do exterior aqui para operar com a gente aqui no Brasil. Obrigado, doutor Marcelo Collor. E doutor Daniel Ribeiro Lopes, aliás, o Brasil não é o primeiro ou segundo país do mundo em procedimentos cirúrgicos de cirurgia plástica, não? Sim. Boa noite, Júlio. Boa noite, Júlio. Boa noite aos colegas e boa noite também aos espectadores da live. Sim, na verdade, o Brasil e os Estados Unidos ficam oscilando na primeira posição, né, de procedimentos em cirurgia plástica, né, isso já há muitos anos. O nosso país, junto com os Estados Unidos, são, digamos assim, os dois principais polos em quantidade de cirurgias plásticas e também, felizmente, na produção de conhecimento relativo a essas cirurgias, né? Então, como disse o Dr. Marcelo, a Escola Brasileira de Cirurgia Plástica ela é um orgulho para nós, e nós, como cirurgiões, temos o privilégio de fazer parte dessas escolas, né? E também de nos beneficiar da produção de conhecimento que nós temos aqui no nosso país. Em relação à porcentagem que tu perguntaste, né, a minha é semelhante aos colegas, em relação à porcentagem entre os sexos, na minha realidade, também em torno de 90% mulheres, tá? Eu tenho observado um pouco de aumento em relação aos homens, eu acho que está havendo um preconceito cada vez menor
relativo ao fato de se cuidar, né? Então, uma cirurgia de face que eu tenho realizado bastante em homens hoje é a cirurgia periorbital, a blefaroplastia, né? Que é uma cirurgia que acaba dando um rejuvenescimento muito interessante na face, e a cirurgia mesmo de face, a ritidoplastia, que é o lifting facial, também a gente observa assim um aumento de procura nos homens. Em relação ao contorno corporal, eu também realizo bastante, né? Tanto cirurgia mamária como lipoaspiração, abdominoplastia, e nessas cirurgias de contorno também a porcentagem feminina é muito maior. Nas lipoaspirações vem aumentando um pouco a demanda masculina, mas particularmente em um procedimento, até porque é exclusivo para homens, que é a correção da ginecomastia, eu tenho observado um aumento também na procura. O que é isso, doutor? Ginecomastia é quando o homem começa a apresentar uma mama excessivamente grande. Ela começa a ficar com um aspecto mais feminilizado, né? Aquela mama fica muito grande. Isso pode acontecer tanto em adultos jovens, às vezes na saída da adolescência, né? Muitas vezes na adolescência, pelo boom hormonal, às vezes há um aumento das mamas e fisiologicamente isso regride, né? Mas em alguns pacientes não há essa regressão, então muitos pacientes jovens acabam tendo essa indicação, né, de correção, e também pacientes mais velhos que muitas vezes passaram a sua vida inteira ali incomodados com o volume das mamas. Essa sim é uma cirurgia que é exclusiva dos homens, né, porque é um problema masculino, mas que vem aumentando a procura assim de maneira muito significativa. Tá certo, doutor. Eu quero fixar hoje mais no rosto, porque cirurgia plástica dá para fazer 10 programas. Vamos fazer o primeiro hoje, nos fixar um pouco mais no rosto. Doutor Vinícius, eu percebo o seguinte, que há uma ânsia das pessoas, parece que assim, é uma moda agora. Assim como, especialmente as mulheres gostam de embarcar em modas. Houve a moda daqueles cabelos, né? Tina Turner, depois aqueles cabelos escorridos, enfim, a aparência das mulheres segue certas tendências. E agora está essa tendência, doutor, dos preenchimentos faciais. E a gente percebe, eu como jornalista me informo aqui e ali, tem desde cabeleireiro fazendo preenchimento, doutor, tem dentista, tem... Outro dia eu vi que tem um biomédico fazendo... Isso não é um pouquinho assim, não foge um pouco do controle, a coisa não vira uma bagunça, daqui a pouco acontece... os resultados são, às vezes, muito ruins para o paciente, doutor? Eu acho que é um pouco, nesses termos, nesse assunto específico, é um pouco difícil de falar, porque essas outras áreas, né, da saúde, acabou o conselho deles autorizando eles a realizar um procedimento e, legalmente, eles, né, algumas situações eles podem fazer pela legislação atual, né? Mas, respondendo a pergunta, sim, eu acho que é uma coisa muito delicada, né, e acaba, que a gente vê muito é que quando complica alguma coisa, tem que resolver, é um cirurgião, é um médico que tem que resolver essas questões dos preenchimentos. E por as pessoas só fazerem também, o que eu vejo, a minha visão é que muitas vezes o que acontece é que as pessoas também só atuam, por exemplo, só com preenchimento ou só com procedimento estético, acabam hiperindicando numa área que, de repente, a resolução era muito mais fácil, ou pelo menos muito mais definitiva e melhor, um procedimento cirúrgico, por exemplo, e acaba fazendo um excesso de preenchimento e procedimentos estéticos e fica com um resultado que muitas vezes não é o natural e o que a gente acha esteticamente bom. Pois é. Não, eu sinto que o senhor ficou assim meio constrangido de comentar sobre outras áreas da medicina, mas tem cabeleireiro, doutor, tem gente que, sei lá, não tem mínimo de conhecimento técnico para fazer e está fazendo hoje. E aí desculpa a expressão, aquelas harmonizações faciais viram demonização facial, doutor. Por isso, vão tratar o envelhecimento e aí fazem um alto volume, fica uma coisa muito, muito, no meu ver, estranha, né? Fica uma coisa bem, bem marcada, assim, como, né, esteticamente não boa, né? Então, é o que a gente acha, né? Inclusive tem várias séries, a Butched, a série na TV que sobre o cirurgia plástica que deu errado. Doutor Marcelo,
sempre há indicação de cirurgia? Eu vou antecipar aqui uma pergunta do nosso amigo Plínio Baú. Conhece o cirurgião Plínio Baú? Grande cirurgião. Grande cirurgião. Meu professor na PUC, na PUC de Porto Alegre, quando fazia cirurgia. Professor Excelente cirurgião. Da PUC agora. Professor Perfeito, um exemplo. Ele pergunta assim, não há um exagero na indicação de cirurgias plásticas? Praticamente todos os pacientes que procuram o cirurgião plástico saem de lá operado? Está certo isso? Não. Até ia complementar com o doutor Vinícius estava falando ali, que às vezes a gente tem que dizer não, né? Às vezes tem que dizer não. Muitas vezes, não só em cirurgia facial, cirurgia corporal também, entender a expectativa do paciente, mas também, em alguns casos, é dizer não, falar, realmente, não vou trocar a tua prótese, você tem um tamanho de mama adequada para o teu tórax, para a projeção do teu tórax, né? Essa semana mesmo, semana passada, tive um caso assim de uma paciente jovem que tinha colocado uma prótese há 5, 6 anos e gostaria de colocar uma maior, mas assim, combinava com ela, né, como eu falei, com as características corporais, e a minha resposta para ela foi não. Então, o cirurgião tem que, né, eu acho que os colegas que estão comigo hoje vão compartilhar dessa opinião, que é muito importante a gente saber dizer não também para o paciente. Né? Pois é, mas a gente vê algumas pessoas que passaram por procedimentos que dizem assim, como é que o médico fez isso? Como é que o médico não disse não? Até aí eu não vou mais. Porque tem pessoas que não sabem dizer, elas não sabem dizer para elas mesmo não, né? Elas querem, nunca não dizem basta, né? Mas o médico não teria que dizer isso, doutor? Como é que tem tanta gente que parece assim, virou o fio? Com certeza, ainda mais na cirurgia plástica, né? Que é uma área que mexe com simetria, né? Com proporções corporais. Então, realmente, né? Concordo plenamente que muitas indicações aí, né, a gente tem que dizer não e realmente, né, que a gente deve conversar com o paciente, saber bem a expectativa dele, em alguns casos não operar, né, não operar. A indicação e a questão do exame físico, né, o exame clínico está acima de qualquer questão financeira, né, de simplesmente querer operar o paciente por questão financeira, por querer um ganho, né, um ganho secundário, um ganho financeiro. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Daniel, o senhor já disse vários nãos, não? Muitos. Na verdade, como o doutor Marcelo aí, praticamente toda semana, pelo menos um não a gente fala. Né? Por quê? Por várias razões. Né? Muitas vezes eu digo não porque eu acho que aquele procedimento cirúrgico não vai trazer um benefício real ao paciente. Se eu acho que não vai trazer, eu me nego a fazer a cirurgia, ou se eu observo que aquela cirurgia não está indicada, né, ou não indicada pela seguinte razão: muitos pacientes às vezes têm uma visão um pouco distorcida, podem ter uma visão um pouco distorcida a respeito de algum aspecto anatômico, né? E se eu acho que aquilo não está adequado, eu, de maneira muito tranquila, mas muito franca, afinal, quando o paciente está na minha frente, eu sou o médico dele, eu preciso ser franco com ele, né? E a consulta médica em cirurgia plástica, ela não é um processo de venda, é um atendimento médico como qualquer outro, e a cirurgia plástica nada mais é do que um tratamento médico também, buscando, obviamente, melhorar aspectos estéticos que incomodam o paciente. Mas é medicina, e como todas as áreas da medicina, existem indicações, né? Então, concordo com os colegas, a gente precisa sempre buscar oferecer aquilo, o melhor para o paciente. Às vezes eu até brinco com a paciente, eu digo, olha, eu vou te proteger de ti mesma em relação a esse teu desejo. E eu pelo menos não vou realizar, mas eu sempre oriento, eu digo, cuidado, porque tu vai achar alguém que vai fazer isso para ti. Né? Então, se eu acho que aquilo não está adequado, a minha maneira de acompanhar os meus pacientes, seja numa primeira consulta, seja naqueles que eu operei, que são meus pacientes há muitos anos, é ter total franqueza, né? Escutar realmente os desejos, as angústias, mas filtrar aquilo, né? Usar o meu conhecimento técnico, né? No sentido de filtrar e ver o que é mais adequado ou não. Outra frase que eu acabo dizendo bastante também, principalmente quando se trata de face, é menos é mais, né? A gente, quando eu vou operar uma face, seja
operar o lifting facial, o lifting cervical, a região periorbital para as pálpebras. Eu sempre converso muito com o paciente antes, no sentido de explicar aquilo que eu, como cirurgião, vou buscar. E o que eu busco é, obviamente, uma melhora, um rejuvenescimento, mas naturalidade. Quando eu falo em cirurgia também corporal, mas principalmente facial, né, onde a gente precisa de naturalidade. Por quê? Porque o meu objetivo como cirurgião é que aquele paciente, aquela paciente que operou comigo, as pessoas percebam, puxa, tu tá melhor. O que tu fez? Tu tá bem. Mas não que fique aquele estigma, Júlio, na face do paciente, que todas as pessoas, puxa, tu fez a cirurgia, né? Então, ao longo de meses, uma cirurgia, para mim, bem sucedida em face, é uma cirurgia que o paciente está se sentindo mais feliz, está se sentindo rejuvenescido, as pessoas ao redor dessa paciente percebem isso, mas não sabem exatamente, às vezes, o que a paciente fez. Né? Então, digamos que essa é eu considero isso uma vitória. É isso que eu ia lhe perguntar. Quanto menos perceptível foi a cirurgia, mais sucesso teve o cirurgião, é isso? Exatamente, claro, ela tem que trazer resultado, né? Ou seja, tem que trazer um rejuvenescimento, e a gente consegue isso, felizmente. Mas existem pontos limites, né? A gente não pode ultrapassar certos limites, porque senão vai gerar realmente no paciente um aspecto muito artificial. E eu, na minha visão, no meu conceito do belo, o meu conceito de beleza é um conceito de naturalidade, né? É o que os colegas também que estão aqui hoje buscam, né? Naturalidade, beleza, mas uma beleza natural, sem exageros e sem estigmas. Obrigado. Doutor, o senhor acabou de cair, espero que não tenha se machucado aí, doutor Vinícius. Não, foi tudo certo, caiu só o negócio, suporte. O sobrenome dele é Bressan. Imagina, péssimo zagueiro, mas um excelente cirurgião. Eu sou primo quarto do lateral da Argentina antigo, o Zanetti, que era Javier Zanetti. É meu primo quarto. E do Bressan não tem nenhum parentesco, né? Não, por nada contra, mas não sou parente, não. Ô, doutor Bressan, quantas vezes o senhor sai da cirurgia, ou o resultado, porque o resultado mesmo vai aparecer depois de alguns meses, né? Porque tem toda a recuperação, tal, dependendo do procedimento. O senhor fica satisfeito e a paciente fica insatisfeita, ou o contrário? Ela fica feliz e o senhor não fica feliz com o resultado? Olha, a gente geralmente, quando tu vai para uma cirurgia, pelo menos na minha visão, a gente tem uma certa segurança que vai ter uma melhora do resultado. Assim, tu vai conseguir conversando bem antes com a paciente, a gente conversa mais de uma vez e avaliando bem a paciente, tem que entender o que ela deseja, porque ela deseja é real, tem um problema real, e a gente está ali para resolver, né? Então, na verdade, quando termina a cirurgia, com tudo isso previamente acertado, a gente tem geralmente, não me lembro de ter assim, de ficar chateado, não conseguir fazer uma coisa, por exemplo, de não resolver, por exemplo, né? O que acontece é que às vezes, em alguns casos, a cicatrização realmente não pode dar algum tipo de cicatrização, uma fibrose, alguma coisa assim. A gente faz a cirurgia, fica bom o resultado, fica ótimo, e aí não cicatriza do jeito que a gente quer e tem que reintervir aí, fazer um pequeno procedimento, geralmente, para reintervir. Aí depende da cirurgia, a porcentagem disso, viu? Mas nariz aí gira em torno de 5 a 10% para casos primários, assim, de ter que fazer alguma coisa que ou a paciente não gosta, fica com alguma coisa incomodando ela, ou a mim, por exemplo, mas, né, mais ou menos isso aí. Não sei se respondi bem a tua pergunta. Acontece, por exemplo, de muitos pacientes que fazem rinoplastia ficar com problemas de respiração, de ficar com o nariz obstruído, por exemplo? Não muito mais agora. Avaliando se avalia bem o caso, se corrige o problema funcional, por exemplo, geralmente cai nessa faixa dos 5 a 10% que pode ter alguma complicação, assim, de precisar fazer alguma coisinha a mais por causa da respiração, ficou com o nariz trancado. Acontece, mas é nessa faixa de 5 a 10% das imperfeições do pós-operatório. Pois é, doutor. E os narizes, que a gente vê assim, algumas mulheres assim, deu errado. Porque a gente diz assim, parece aquele. Fica narizinho para cima, narizinho de porco, ou fica. Nem o meu sogro é muito safo, ele diz assim, parece uma pistolinha de 2 canos, né? Ficou Sim. Assim, ficou muito, sei lá, como disse o doutor Daniel, perdeu a naturalidade. Sim. Tu olha e pensa assim, não, foi feita uma cirurgia.
E a gente vê muitos casos, doutor, porque isso está na cara. Sim. Mas assim, o resultado está na cara. Tu olha e vê. Isso é erro técnico? É a paciente que queria assim? O que acontece, doutor? Olha, Júlio, isso depende, depende de cada caso, né? Depende de o que tinha antes, o que aconteceu, para saber o que aconteceu. Então, é muito individual o que pode acontecer, assim, mas não é o objetivo da cirurgia. A gente não tem o objetivo de deixar o nariz, assim, com o estigma de cirurgia plástica, né? Eu sei que acontece, depende da técnica que é usada, né? E alguns fatores, mas esse não é o resultado que a gente gosta e objetivo na cirurgia. Doutor, enquanto eu converso com os outros colegas, se eu puder fixar o seu negócio. Vou arrumar. Não, a gente vai ficar tendo que fazer cirurgia plástica daqui a pouco. Tá. Ô, doutor Marcelo, o nariz ele é um ponto focal. A gente olha para uma pessoa, olha para os olhos e para o nariz. Os olhos também, as mulheres têm, especialmente as mulheres, têm muita preocupação com as pálpebras, o olho caído, o olho cansado, as pálpebras que vão ficar com aquelas bolsas. Isso tem como fazer de forma que fique natural, doutor? Que não fica aqui, parece um chinês, assim, todo espichado, né? Perfeito, não, com certeza, né? Cada ano que passa a gente tem uma sofisticação dentro de cada procedimento na cirurgia plástica e até de outras especialidades médicas, né? E realmente os olhos, né, por estar no centro da face, né, tá numa região muito importante, ela é muito uma das primeiras áreas que a gente consegue perceber e consegue também perceber quando não é feita de uma maneira adequada, né? Mas a gente deixa as cicatrizes quando a gente realiza a blefaroplastia, né, a cirurgia das pálpebras para sulcos naturais, tanto na blefaroplastia superior quanto na blefaroplastia inferior, né? Cada procedimento é diferente, né, das pálpebras superiores e inferiores, mas com certeza, né, a gente tende ao máximo a esconder a cicatriz, né? O cirurgião plástico passa durante toda a formação para esconder as cicatrizes nos sulcos naturais da pele, fazer alguns retalhos, né, principalmente quando a gente passa na parte de reparadora, para que fique o menos aparente possível, né? E até hoje a gente tem alguns aparelhos, viu, Júlio, bem importantes, né, que são bem interessantes. Tem até uma empresa israelense, que é a InMold, que surgiu com um aparelho chamado Morpheus, que faz o microagulhamento. Dentro da mesma plataforma, que é a plataforma BodyTite, a gente tem umas pinças bem delicadas que se chama AcuTite, que às vezes a gente nem precisa mais do corte, né? A gente consegue consumir as bolsinhas de gordura e fazer uma maneira com que a pele retraia. A gente tem o FaceTite também, que é um outro aparelho que a gente faz bem para a região do pescoço. Então, assim como a técnica, né, foi ficando cada vez mais sofisticada, a tecnologia que a gente aplica nos procedimentos, eles também né, tiveram essa melhora, viu? Então, é bem interessante, que além da técnica, né, de a gente esconder em certos sulcos naturais da pele, hoje a gente tem a tecnologia também para potencializar, né, os nossos resultados em cirurgia plástica. Obrigado. Doutor Daniel, essa dissintonia entre a idade numérica, a idade da certidão de nascimento e aquela que está no espelho, parece que ela vai ficando cada vez maior, ou seja, as pessoas, especialmente as mulheres, cada vez parecem menos a idade que têm. Isso é o novo padrão? Nós vamos ter que nos acostumar que uma mulher de 70 anos pareça uma mulher de 50 ou de 40 e poucos? Esse é o novo padrão? Ou isso tem efeitos psicológicos também, doutor? Olha, não se reconhecer. Não, a pessoa se reconhece. Na verdade, eu espero que sim seja um novo padrão, não só para as mulheres, mas também para nós homens, né? Ou seja, que todo mundo se sintonize, porque muitas vezes a gente está mais velho, mas não se sente necessariamente mais velho, né? Então, o fato de querer sentir-se mais jovem, eu não considero um ato de extrema vaidade, eu considero um ato de saúde, né? Ou seja, a pessoa querendo se sentir mais jovem, muitas vezes ela está querendo estar de acordo com a parte interna dela. É óbvio que
essa questão do buscar parecer mais jovem não deve se restringir unicamente à cirurgia plástica. Deve se restringir também, deve incluir também rotinas de vida que façam a pessoa também manter-se jovem do ponto de vista metabólico, né? Ou seja, fazer exercícios, ter uma boa alimentação, ter uma atitude positiva frente à vida. Né? Quer ver como ele vai falar sobre cigarro? Quer ver como ele vai falar sobre cigarro? Sim, o cigarro... 27 programas, todos o cigarro é o vilão. O cigarro, para o cirurgião plástico, ele é um vilão, assim, ele é um grande inimigo. Né? Tanto que eu não opero pacientes fumantes. Né? São pouquíssimas cirurgias que a gente pode realizar com segurança em um paciente fumante. A grande maioria das cirurgias plásticas, quando o paciente é fumante, nós temos riscos muito mais elevados. Por exemplo, uma paciente que eu não opero de jeito nenhum, se ela for fumante, é uma paciente que deseja uma lipoabdominoplastia, que é aquela cirurgia onde a gente tira aquele excesso de pele do abdômen, faz lipoaspiração, né, corrige diástase. Enfim, é uma cirurgia de mudança de padrão corporal, assim, de mudança de qualidade de vida até para paciente que teve lá seus nenês, etc., e tem aquele abdômen incomodando. Por que eu não realizo essa cirurgia em fumantes? Porque existe um risco aumentado de necrose de pele nessa paciente. O que é a necrose de pele? Morrer a pele do abdômen, uma boa parte dela, né? Então, eu sempre explico isso. Uma das perguntas da minha entrevista médica, né, antes de conversar a respeito da cirurgia com a paciente, tu é tabagista? Tu fuma? Né? Se a paciente fuma, eu já oriento, olha, para tu fazeres essa cirurgia comigo, tu vai ter que parar de fumar durante um determinado período, etc. Né? Por quê? Porque a cirurgia plástica, na minha visão e dos colegas que estão aqui, de todos os colegas de especialidade, é de trazer alegrias para o paciente, não tristeza, né? Então aí entra naquela questão que eu brinquei anteriormente, a gente precisa proteger às vezes o paciente dele mesmo. Então, o fumo é uma das questões que devem ser abandonadas quando você pensa em cirurgia plástica. E isso é indispensável. Mas voltando ao tema que a gente vinha conversando, eu acho que é muito adequado isso de todos nós, das pacientes cada vez mais, e não só das pacientes femininas, dos pacientes homens também, de buscar ter esse aspecto visual mais compatível com aquele aspecto interno, né? No sentido de que, puxa, eu me sinto bem, eu me sinto jovem. Hoje nós temos uma pessoa de 70 anos, nós temos uma longevidade muito grande hoje, né? Então, é totalmente adequado, na minha visão, que uma pessoa de 70, 80 anos queira se sentir o mais jovem possível. Voltando àquela outra questão também, com naturalidade. Para que esse rejuvenescimento, mesmo na idade madura, na idade em que somos idosos, seja um rejuvenescimento harmônico, seja um rejuvenescimento natural e que não deixe aquele estigma que é muito esquisito mesmo, de uma pessoa que fez muitos procedimentos e que passou um pouco do ponto, né? Então, esse é um dos grandes desafios da cirurgia plástica e de todos os profissionais que lidam com tratamentos estéticos, é saber a hora de parar. Tá certo. Obrigado, doutor. Eu vou dar um oi aqui para os nossos ouvintes. Aqui, se você está na live e eu não vou, se você não der um oi, tio Júlio, boa noite, qualquer coisa, eu não vou conseguir identificá-lo aqui. Mas eu quero mandar um abraço, um beijo do tio Júlio para vamos aqui, mais gente lá em cima, para Jupetec, para o Marcelo Podebon, Renato Ferreira, a Eliane Ferreira, o Ademir Bisotto, a Lia Mara Ribeiro, Mana, o Celso Valente Pereira, quem mais? Aqui, hoje o tio Júlio está com outro computador, então me perdoem, a coisa está mais difícil. O Irene Vobeto, o Nilo Cardoso, o Sérgio Pinheiro, João Paulo da Fontoura, o Gilmar de Dom Pedrito, a Angélica Petrillo, Ivan Quilian, Ivan Marcelo, a dona Almeri Castro, lá de Passo Fundo, a Caroline Castro, aqui de Porto Alegre, o Clauber Pires, lá de Belém do Pará, o Claire Reitz, a Clarice Escada, o Carlos Pimmel, o José Roberto, o Jair Régio, a Vera Silva, o Egídio Farias, quem mais? O Maurílio Oi, o Paulo Afonso Pereira, a Michele Miller, Luiz Silveira, o Spitz Schneider, a Janete Martins da Silva, o Sérgio Alves de Matos, o Dimer,
Oliveira, o Marcos Rutsatz. Se não me engano, o Marcos é médico, né? O Plínio Carlos Baú, nosso cirurgião plástico, professor emérito da PUC, que já comentei a pergunta dele. O Cláudio Sá, o Jorge Silva, quem mais? O André Loser, o Hugo Mana, o Geraldo Debastiani, o Enur, o Alexandre Appel, jornalista, o Júlio Martins, o Paulo Brandt, o Kleber, o Jorge Luiz Jongo, José Antônio, o homem das jaquetas reversíveis, Teva, o homem do disco Cuecas, a Vanessa Rochelle, o Jorge Silva, quem mais aqui? O Jacques Flash, a Lúcia Lambi, quem mais que o tio Geraldo Nunes, que o tio Júlio não falou ainda, daqui a pouco se eu não falar você manda um oi, a Sandra Paraguaçu, o Jorge Guerra, a Márcia Ribeiro, o Luiz Alberto, o Nelson During, o José Roberto, vamos ver quem mais, o Flávio Naconect, o Ariel Alcântara de Passo Fundo, tem um aqui que é o Pampam, deve ser o Peter Pan, a Sandra Castro. Vamos agora aos nossos comerciais e na volta vamos deixar os médicos falar entre eles para a gente ficar só nas butucas, só ouvindo, como se nós estivéssemos ouvindo uma conversa alheia. Vamos aos comerciais. Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e dos seus espaços. É por isso que a Prefeitura já recuperou 350 praças e nomeou prefeitos que ajudam a manter e preservar esses locais. Cuidar da cidade é ter uma equipe com mais de 4.000 pessoas trabalhando todos os dias para fazer de Porto Alegre um lugar cada vez melhor para se viver. É dobrar o número de equipes para podas e vistorias de podas. É ser a primeira capital do país a utilizar um app para monitorar, conservar e planejar a vegetação na cidade, auxiliando na sua preservação e na criação de estratégias para novos plantios. Cuidar da nossa cidade é cuidar de você, mas acima de tudo é cuidar com você. Ligue 156 ou baixe o app 156 mais POA e avise a Prefeitura toda vez que vir algo precisando de reparo. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. O Acne Block oferece uma linha completa de produtos para o cuidado anti-acnéico, indicados para peles normais, mistas e oleosas, proporcionando cuidados específicos em todo o passo a passo do seu cuidado diário: limpeza, esfoliação e tratamento. Todos os produtos da linha são dermatologicamente testados e possuem eficácia comprovada. É um produto da Hertz, da farmacêutica, com mais de 200 produtos de consumer health estão presentes nas farmácias de todo o Brasil. Tem ainda a linha do Helioderme. A linha Helioderme tem a linha corporal e facial de Helioderme, que proporciona alta proteção contra raios UVA e UVB e protege a pele dos efeitos nocivos causados pela radiação ultravioleta e previne o envelhecimento precoce da pele. Com fórmula dermocosmética desenvolvida com tecnologia farmacêutica, protege e hidrata a pele através de uma textura leve e de rápida absorção, resistente à água e ao suor, e são dermatologicamente testadas. A linha com fator de proteção 70, corporal e facial, possui fórmula exclusiva com efeito antioxidante, além do inovador ácido hialurônico, que proporciona multibenefícios no cuidado e no tratamento da pele. Temos ainda uma dica aqui do Sicredi. A Sicredi, União Metropolitana do Rio Grande do Sul, oferece a melhor experiência financeira para hospitais, clínicas, médicos e seus colaboradores. Aqui temos atendimento personalizado para a área da saúde. Abra sua conta e conte com os melhores produtos e serviços que só uma instituição financeira cooperativa pode oferecer. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Cremers,
o Cremers informa o seguinte: o Revalida é um exame fundamental para avaliar se o médico formado no exterior está realmente capacitado para atuar no Brasil. A saúde brasileira precisa ter a garantia de que profissionais vão atender com qualidade e segurança. Cremers, orgulho de ser médico. E, por fim, quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e da sua gente. Prefeitura de Porto Alegre, a gente vive, a gente cuida. Conosco hoje aqui no Junta Médica dessa segunda-feira, o doutor Daniel Ribeiro Lopes, o doutor Marcelo Collin e o doutor Vinícius Zanetti, a quem nós vamos deixar agora conversando sozinho sobre aquelas intercorrências que mais acontecem nos seus consultórios, enfim, e nós vamos sair de cena, deixar eles conversando, vamos ficar de orelha em pé. Eu acho que o Vinícius, antes, quando a gente... Desculpe, Marcelo. Eu acho que o Vinícius trouxe um tema bem interessante antes do início do programa, né? Que era aquela questão, o doutor Vinícius falou sobre quando os procedimentos não invasivos chegam no seu limite, né? Então, acho que seria legal, doutor Vinícius, se puder dar uma explanada a respeito disso. Eu achei super interessante esse tema que trouxeste. Pois é, nós estávamos conversando antes, contei um caso de uma paciente que me procurou, que tinha gastado um bom dinheiro, mais de 20 mil reais, fazendo fios e preenchimentos, que duraram, em 6 meses ela já não estava mais satisfeita, já tinha ido o resultado. Então, nós estávamos conversando, acho que é bom para as pessoas saberem que os procedimentos não invasivos, eles têm um limite, né, de benefício para a pessoa. Para casos muito leves de envelhecimento, eles são ótimos, né, mas para casos mais tosse, mais queda de pele, né, mais envelhecido, ou algumas situações específicas de queda de pele, às vezes a pessoa não é tão velha, e aí eles têm um limite que não fica com resultado, né, adequado. Muitas vezes fazem um preenchimento enorme, de volume, e fica com o rosto quadrado, ou fica com o rosto, né, com aquela cara que não é... que hoje em dia as pessoas reconhecem que fez preenchimento, né? Não, e às vezes até a gente consegue retirar, né? Estava discutindo com um colega que como a gente recebe às vezes outros pacientes, né, para a gente retirar preenchedor labial, né, para a gente, às vezes também a questão de rinoplastia também é uma cirurgia que a gente, em alguns pacientes, né, tem um percentual considerável que tem que fazer uma reabordagem, mas realmente procedimentos esses relacionados a tanto a questão do fio, né, quando a gente para pensar, às vezes de maneira retrospectiva, se fosse em 2, às vezes menos de 2 anos, dava com certeza de fazer um lifting. Mas eu queria fazer um outro link que é até relacionado à propaganda aí do Júlio, que é a questão do protetor solar, né? Então, uma das coisas que mais causam envelhecimento, né, e que depois as pacientes vão querer tratar, é a questão da exposição solar, né? Sem protetor solar. Então, é só o link que eu ia fazer, doutor Daniel, antes de a gente começar a tocar essa questão mais específica da cirurgia plástica facial, como é importante o uso de protetor ao longo de, né, toda essa... Desde mesmo quando não vai para a praia, vai fazer alguma coisa assim, porque o tempo cobra depois, porque as marcas do envelhecimento se pegou muito sol, né, e não se protegeu. Mas voltando à questão da cirurgia plástica, também, né, concordo aí com os colegas que em alguns momentos algo mais, que algumas pacientes podem achar que é algo mais agressivo, como é uma cirurgia, na verdade pouparia tanto tempo quanto a questão financeira, né, do que fazer vários procedimentos como ácido hialurônico, entre outros. Sim. E na nariz, inclusive, é muito complicado, né? O pessoal está rinomodelação definitiva, voltaram a usar o PMMA, fazendo fio no nariz. Esses tempos a gente pegamos em um caso de infecção, passou um fio no nariz, quiseram fazer uma cirurgia nasal ambulatorial e aí teve infecção no nariz e aí das cartilagens e tal, precisou fazer uma grande cirurgia, muito maior que ela precisaria se tivesse feito inicialmente uma avaliação e uma rinoplastia.
Não te escutamos, Júlio. Está me metendo aí nessa história, voltando aqui, há procedimentos que são perigosos. O senhor falou aí do PMNA, silicone, às vezes, que estouram, próteses que não têm qualidade. Isso acontece muito também, infelizmente, né? Na verdade, hoje as próteses, Júlio, são de um material muito moderno, né? A produção desses materiais protéticos hoje é altamente avançada. Então, hoje, baseado nas tecnologias das próteses de hoje, né? Mesmo quando há algum caso de rompimento, isso pode acontecer ao longo dos anos por uma série de razões, esse silicone, essa é uma crença de algumas pacientes, às vezes um temor, né? Se houver um rompimento, obviamente, de uma prótese de qualidade, esse silicone ele não vai se espalhar, ele não vai fugir do sítio onde está a prótese, né? Então, hoje, as próteses de silicone são feitas de um material altamente seguro e que trazem um benefício muito grande para a paciente, né? Obviamente é um material sintético, então, por mais que elas não tenham hoje, modernamente, uma data de validade específica, como são material sintético, um dia elas vão ter um processo de desgaste, né? Mas em relação, particularmente, às próteses de silicone, estão relacionadas a um procedimento muito seguro. Eu quero também mandar um abraço para o Israel Bisotto, para o seu Saulo Menezes Castro, 86 anos. Olha só, né? 86 anos está aqui assistindo um programa sobre cirurgia plástica, talvez para tirar suas curiosidades. A Mônica Lucas de Sanches, a Ana Maria Rezende, o Cláudio Lang, o Israel Bisotto eu já falei, Silvana Ferraro, Angélica Petrillo e Dona Orli Sebem, lá de Arvorezinha. Eu quero agora, vocês podem mandar suas perguntas. O pessoal está meio tímido hoje, não tem muita pergunta aqui. Tem umas manifestações, mas manda a sua pergunta, aproveite agora. Não é consulta, viu? É só uma pergunta, uma curiosidade. E a consulta vai lá, depois eu vou pedir o contato dos doutores aí nas considerações finais deles. Eu falei no Renato Ferreira, lá de Cachoeirinha, também. Mande suas perguntas agora. Se você mandou lá no início, manda de novo, porque senão o tio Júlio tem que estar procurando e não vou achar. Amenizar linhas de expressão é uma coisa, mas o povo está muito louco, inchando a cara. Parece que foram picados por um enxame de marimbondo. Sobre, doutor Marcelo, alguém me mandou uma pergunta aqui há pouco, eu não lembro quem foi. Nós falamos do rosto, mas as mulheres têm muita preocupação com o pescoço, especialmente aquelas linhas que, não sei se como se chama colar, como é o nome daquilo, doutor Marcelo, mas que falta de colágeno ali, né? Isso, exatamente. E às vezes é uma área que... Não, às vezes é um procedimento, a parte dentro da nossa especialidade, a cirurgia de pescoço tem um outro refinamento, são várias técnicas também. Às vezes a gente aborda não só com lipoaspiração, mas aborda o músculo, que é o chamado músculo-platisma, né? Mais uma vez, associando outros aparelhos, né? Como o FaceTite, que eu falei mais cedo. E é uma área que às vezes a mulher ela faz o skincare, que usa os cremes faciais, né? O homem também está usando bastante, assim, mas de uma maneira geral cuidam do rosto, mas esquecem do pescoço, né? E aí o pescoço, sim, que entrega um pouco a idade, né? Então, realmente, a cirurgia facial e a cirurgia de pescoço, na verdade, a gente atua junto, né? É o diagnóstico que a gente faz na consulta, mas a gente aborda e toma algumas medidas voltadas para os dois. Né? E realmente, tem com certeza. Com certeza, tem a chamada papada, né? A gente tem até a estratificação de qual grau, um a gente mais lipa, o outro a gente tem alguns outros procedimentos, né? Então, às vezes a gente aborda fazendo trações mais laterais, outras a gente faz incisões nessa região mais medial, mas aí é mais detalhamento técnico, mas com certeza, que é popularmente chamada papada, né? O tratamento da papada, mas sim, é um tratamento, na cirurgia facial é praticamente combinado, né? Que é a cirurgia do lifting, junto com a cervicoplastia, né? Que é a plástica do pescoço, com a cirurgia dos olhos, que é a blefaroplastia.
Doutor Vinícius, Anete, tem 2 ouvintes aqui que comentam sobre pessoas públicas. As pessoas públicas, a gente tem 3, um outro aqui eu vi que também tinha comentado sobre a Gretchen. E tem a Michele Miller, que está dizendo assim, ontem o Zezé de Camargo, viu o Zezé de Camargo, trabalho bem feito, não perdeu a naturalidade. Já o Estênio Garcia, eu não vou dizer o que ela... Bom, está aqui na live, parece um bote inflável. E o Alexandre Appel diz assim, tem um comentarista no Sport TV com um nariz horrível, por que será que ele não opera? Nós somos muito críticos, né, doutor? Nós somos muito críticos, especialmente com os outros, né? E acho que isso, as pessoas que são mais públicas, que têm uma identidade pública, elas procuram contornar isso, né? Procurar em dia com o seu rosto para parecer alguém, uma presença digna. Mas tem algumas pessoas que passam realmente do limite, doutor, como é o caso do Estênio Garcia. Na idade dele, 80 e tantos anos, é recomendável, doutor, fazer um procedimento tão invasivo assim? Olha, eu acho que, primeiro, respondendo ali, falando a primeira... Uma pergunta ali de um comentarista, a cirurgia plástica, na verdade, foi feita para resolver o problema que a pessoa tem, né? O incômodo que ela tem estético com ela mesma. Então, por mais que a pessoa tenha alguma coisa, um nariz que não seja bonito, se ela não se incomoda com isso, ou uma orelha, ou seja o que for, não é indicado ela mexer, porque né, ela tem que ter uma identidade que ela, né, com ela mesma e resolver o problema dela, não de que as outras pessoas acham, né? Isso é uma coisa bem básica da cirurgia plástica, né? E sim, muitas vezes eu acho que do Estênio e outras situações, acho que tem que ver o que ele combinou com a pessoa, né? Que foi feito, que fez o procedimento, o que ele gostaria, o que ele queria, se ele queria essa mudança ou não. Aí tudo começa disso, né? Mas isso de certa forma não é uma propaganda contra a cirurgia plástica? As pessoas não ficam assim, mas fazem isso. Não tem um reverso aí contra os procedimentos cirúrgicos, não? Não, porque a maioria das pessoas se incomoda com alguma coisa, né? Quando tem um nariz feio, ela se incomoda, né? Então não é um revés disso. O que eu quis dizer é que tem que ser um incômodo da pessoa, né? Eu sei, mas eu digo em relação, por exemplo, ao Estênio Garcia. O Estênio Garcia, aí tu fica assim, os caras fazem isso, pra que fazer isso num cara de 85 anos? De repente ele estava sendo incomodado, ele estava se incomodando, né? Então é o momento de fazer uma abordagem. Não seria que eu escolheria para ele, mas, né? Tem que ver conversado com ele. Obrigado, doutor. Há uma pergunta aqui, eu não sei como é que o doutor Daniel pode responder, mas sei lá. O Marcelo... Não me deixa numa situação difícil aí, Júlio. Não, vou te deixar agora como é que é. Numa saia justa. O Marcelo Padum, não é difícil, é só uma questão de valores aqui, de custo, preço. Tem uma curiosidade, Marcelo Padum. Qual o valor aproximado de uma cirurgia para erguer o seio sem a aplicação de prótese mamária? Esse é um desejo de minha esposa. Ele está querendo saber se ele vai poder dar o presente para a esposa. Sim. A hora de quanto, doutor? Na verdade, essa pergunta, Júlio, para a gente, todos nós, 3 que estamos aqui hoje e trabalhamos com isso, é uma das perguntas que eu tenho certeza nas redes do doutor Vinícius, do doutor Marcelo, é das mais frequentes, assim como é nas minhas. Qual o valor? Qual o preço? Tá? Então, a resposta que a gente dá é basicamente a mesma, né? No sentido de que valores são informados durante a consulta, porque para a gente definir um valor de uma determinada cirurgia, a gente precisa avaliar o caso da paciente, né? E isso é muito personalizado, porque quando a gente fala de uma determinada técnica, uma determinada cirurgia, parece que é uma certa receita de bolo, e não é assim, né? Então, para cada paciente, nós indicamos uma técnica altamente personalizada para aquele caso. E conforme a necessidade de recursos técnicos, tecnológicos, etc., que nós vamos precisar para este caso, é que a partir daí vai se definir o preço, né? Então, a gente, assim, não tem por hábito dar esse tipo de orçamento à distância, porque nem seria adequado, né? Também do ponto de vista ético. Ele quer saber se ele tem que vender o Fuca ou se ele tem que vender os cavalos árabes que ele tem, né? Deve ser isso. O Marcelo Collin,
tem um ouvinte aqui que trouxe um assunto bem interessante, que é o Ivan Kilian. O Zé Dirceu fez cirurgia plástica para mudar a fisionomia e fugir do país. A cirurgia de rosto pode mudar o rosto de uma pessoa a ponto de não reconhecer, de ela ser uma nova pessoa? Olha, pode, né? Pode, consegue modificar bastante, né? Principalmente quando a gente combina elas, né? Mas como, né, brilhantemente o Dr. Daniel falou ali, a gente preza pela naturalidade, né? Para que fique harmônico, né? Não que modifica dessa forma, mas tem sim a questão técnica, a gente consegue modificar bastante o rosto, né? Combinando as cirurgias. Eu poderia tanto ficar facial. parecido com o George Clooney, doutor? Olha, Milagre não também, né? mas poderia melhorar. Não, Júlio, mas melhorar, né? Tá poderia muito melhorar. feio, Sempre podia pode melhorar melhorar. Não, sempre pode melhorar alguma coisinha, né? Não sei se igual o George Clooney, né? Mas Mas o Renato Aragão, talvez. O doutor Vinícius, o Luiz Alberto diz assim, propaganda para o doutor Vinícius, diz assim, fiz cirurgia de nariz para respirar melhor. Com o pai do doutor Vinícius, doutor Zanetti, minha qualidade de vida melhorou milhões de %. Seu pai também é cirurgião plástico? O meu pai ele era otorrino, né? Ele fazia rinoplastia e cirurgia funcional também de nariz, né? Isso. Ele trabalhava em Porto Alegre, aí né? Aprendi muitas coisas com ele, na verdade. Aqui, eu acho que o doutor ainda Vinícius, o Carlos Píbel, boa noite, prezados doutores. Minha filha tem 15 anos e quer fazer uma rinoplastia. Ela acha que o nariz é feio. Nós achamos que não é. É permitido nesta idade? Sim, geralmente mulheres, a gente faz a cirurgia por volta a idade, volta dos 15 anos, e tem um parâmetro bem assim bom nas mulheres, que é geralmente uns 2 anos depois da menstruação, que aí já tem uma certa ossificação dos ossos, né? Já tem uma maturidade e aí já pode fazer cirurgia. É uma idade que se pode fazer cirurgia, sim. Aliás, eu vi uma informação um tempo atrás que as meninas de 16 anos cresceu assim, assustadoramente o número de meninas a partir de 16 anos. Mas não é cedo demais, doutor? Não tem que o corpo não tem que se consolidar para depois ver o que tem que mudar? Não? A menos que tenha alguma coisa que seja definitiva, tipo o formato do nariz, sei lá, alguma coisa que já seja. Mas, em geral, não é precoce demais, doutor? É que depende do que impacto está tendo isso na criança, né? Por exemplo, tem criança, na adolescente, no caso, né? Mas não é cedo demais, é seguro de fazer a cirurgia nessa idade. Tem alguns fatores, por exemplo, se a pessoa respira mal, é uma outra coisa que pode ajudar a pessoa a cirurgia, por exemplo, que melhora a qualidade de vida, sono, desempenho escolar, etc, etc. Então, muitas vezes, se somos fatores, e se a menina está tendo muito impacto psicológico com aquela coisa estética, está se importando muito, é uma coisa rápida de resolver, né? Não é comum, só para o senhor Júlio ter uma ideia, não é comum, tá? São poucos casos. Mas, por exemplo, otoplastia, por volta dos 7 anos, já pode fazer a cirurgia da orelha em abano em crianças, tá? Então, que muitas vezes a criança fica muito... A maioria das crianças não fica impactada, mas algumas ficam muito incomodadas, viram um sofrimento psicológico para a criança, orelha em abano, e aí isso pode intervir precocemente. Obrigado, doutor. A Michelle Miller fala o seguinte, doutor Daniel. Eu removi um sinal bem grande, ela fala na asa do nariz, não sei o que é isso, que era um câncer de pele. E da bochecha, saiu o preenchimento para o nariz, ficou perfeito. Nós falamos aqui, todo momento aqui, falamos sobre estético, procedimento estético, mas tem os procedimentos que são reparadores, né, doutor? Com certeza, e esses são uma parte também linda da cirurgia plástica, né? Não é a maior parte da minha atuação em consultório, também em torno aí de uns 10% a 15%, uns 10% são os procedimentos reparadores, e um deles se inclui esse que a Michelle
a espectadora relata aí, né? Provavelmente pelo que ela fala foi um retalho que quando a gente usa uma técnica cirúrgica, ela ficou com uma falha aqui, ela tinha um tumor na asa do nariz e foi trazido, enfim, grosso modo, né, um pouco de pele para cobrir essa falha e deixar a face dela harmônica. Então, é uma área linda também da cirurgia plástica, que eu gosto também muito, me traz uma satisfação muito grande de exercer, e que ajuda a manter a unidade estética da face, hoje que a gente está falando bastante de face, né? O Dr. Marcelo falou da importância do protetor solar, com toda razão, e não só para a questão do envelhecimento, mas também para a prevenção do surgimento de cânceres de pele, né? Lesões malignas ou pré-malignas de pele, que são muito comuns, particularmente aqui no nosso estado, na região sul, onde nós temos muitos pacientes com etnia europeia, né, que tem a pele mais clara e que, após uma longa exposição ao sol ao longo dos anos, acabam muitas vezes desenvolvendo tumores, né, e que vêm sim ao consultório do cirurgião plástico em busca de uma cirurgia reconstrutiva, né? Então, é muito comum na minha prática o paciente buscar aqui o consultório para retirar um tumor, um câncer de pele, e já visando, obviamente, a reconstrução. Ou muitas vezes um colega cirurgião oncológico me chama para integrar a equipe juntamente com ele, onde ele vai fazer o tratamento da doença, ou seja, ele vai extirpar o câncer de pele, e ele conta comigo para fazer toda a reconstrução, né? Então, é uma área super importante e que também é a área de atuação do cirurgião plástico, né? A gente tem esse foco muito grande na estética, é realmente 90% em torno aí do meu consultório, mas esses 10% a gente atende muitos pacientes também com toda a satisfação, porque é uma área muito bonita. Obrigado, doutor Daniel. Eu vou aqui ler os últimos alôs aqui, já vamos para nosso comercial final e aí as considerações finais dos nossos convidados. A Ana Maria Rezende, a Vânia Lofiego, o Gilberto Giba, que não estavam naquela hora, que eu falei. Quem mais aqui? Angélica Petrilo, o Tati Barreto, o Plínio Carlos Baú faz uma observação muito interessante aqui. O feio de hoje, obesidade, já foi a beleza de séculos atrás. E aí? Os padrões de beleza vão mudando, né? As gordas de Goya ganhou muito dinheiro pintando o Botero, né, aqui na Colômbia também, né? Eu até tenho uma reprodução de uma gorda do Botero. Um abraço para o Ronald Schucum, a Tati Barreto, a Moema, o Alexandre Chesner, o Aaron Gonçalves Ferreira, o Edilson Sela, a Terezinha Flor, a Ana Maria Rezende já dei, a Fábio, o Braga, a Janete, o Gilvan Monteiro, o Renato Ferreira, o Ivan Marcelo, o Edo Schuch, Marcelo Rosa, o Flávio Viana Goulart. Vamos ao último comercial aqui, a parte comercial, e já voltamos aí com os nossos médicos, com as suas considerações finais. Deixa eu rodar aqui a fita. Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e dos seus espaços. É por isso que a Prefeitura já recuperou 350 praças e nomeou prefeitos que ajudam a manter e preservar esses locais. Cuidar da cidade é ter uma equipe com mais de 4.000 pessoas trabalhando todos os dias para fazer de Porto Alegre um lugar cada vez melhor para se viver. É dobrar o número de equipes para podas e vistorias de podas. É ser a primeira capital do país a utilizar um app para monitorar, conservar e planejar a vegetação na cidade, auxiliando na sua preservação e na criação de estratégias para novos plantios. Cuidar da nossa cidade é cuidar de você, mas acima de tudo é cuidar com você. Ligue 156 ou baixe o app 156 mais POA e avise a Prefeitura toda vez que vir algo precisando de reparo. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. O Clariskin é uma linha dermocosmética indicada para auxiliar no clareamento da pele de forma suave e com ação gradativa, atuando nas áreas escurecidas pela luz solar, idade
ou gravidez. Sua fórmula, desenvolvida com tecnologia farmacêutica, contém extrato vegetal natural de Phyllanthus emblica, um agente clareador com eficácia comprovada que auxilia no clareamento a partir de 1 mês de aplicação contínua, também um produto da farmacêutica Hertz. Conosco, nós tivemos a alegria de estar conosco nesta noite, nos auxiliando a entender um pouquinho mais esse universo da cirurgia plástica, especialmente a cirurgia plástica facial, o Dr. Daniel Ribeiro Lopes, a quem eu peço as suas considerações finais e agradeço pela sua generosidade de participação do Junta Médica dessa segunda-feira, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, Júlio, de estarmos aqui conversando sobre um tema que a gente gosta tanto, que afinal a gente dedica a nossa vida a ele, né? Agradecer então a oportunidade de conversar aí com os teus espectadores e também de estar aqui com os colegas, com o Dr. Marcelo, o Dr. Vinícius, que são colegas aí por quem eu nutro muita admiração e também foi uma feliz coincidência, porque somos amigos também, foi uma feliz coincidência a gente poder estar junto aqui nesse momento. Deixo um abraço a todos. Obrigado, doutor Daniel Ribeiro Lopes. Doutor Marcelo Collin, obrigado pela sua participação. Suas considerações finais. Bom, o último gancho aí, falando sobre, né, até o doutor Plínio falando sobre naturalidade, está cada vez mais natural, tamanho de prótese hoje cada vez menor, mais natural, a gente tende a deixar menos marcas no corpo, né, questão de simetria e naturalidade. Mas agradecer mais uma vez ao Júlio pelo convite, a presença dos colegas aí e a todo mundo que participou, né, que mandaram perguntas, e mais uma vez é um prazer, né, estar com vocês esta noite. Obrigado, doutor Marcelo Collin. Doutor Vinícius Zanetti, obrigado pela sua participação. Suas considerações finais, doutor. Muito obrigado, Júlio, pelo convite. Colegas, muito obrigado também por estarem aqui conosco, né? Foi muito bom estar conversando com o Marcelo, com o Daniel, foi muito legal. E é isso, eu acho que faço minhas palavras tanto do Daniel quanto do Marcelo, são que eu também considero. Obrigado, doutor. Quero agradecer a participação de todos vocês. Hoje o Tio Júlio estava em condições técnicas adversas aqui. Na última hora o computador deu problema, tive que entrar num outro computador e aí o Tio Júlio se atrapalhou todo. Mas deu tudo certo. Ao final, entre mortos e feridos, todo mundo se salvou. Tenham uma excelente semana, aquilo que o Tio Júlio sempre fala. Sejam exageradamente felizes. Quer ver a coisa mais que mais aformoseia o rosto? É uma alma feliz, um coração tranquilo. Isso deixa o nosso rosto feliz. Às vezes, claro, precisa dar uma ajeitada na lataria, mas, cara, se não adianta nada estar com uma cara bonita e estar infeliz. Aí, né? A alma tranquila, aformoseia o rosto, já dizia Salomão. Um beijo do Tio Júlio. Tchau, boa semana.